Olá, bom dia, turma do oitavo ano. Estamos mais uma vez aqui para mais uma atividade de língua portuguesa, correto? Espero que vocês todos estejam bem e que logo, logo nós possamos estar todos juntos, certo? Que Deus possa abençoar a nossa semana. Então, hoje nós vamos verificar aí a questão da produção escrita, certo? Nós vamos ver hoje o que é um anúncio propaganda. Você vai produzir, na verdade, né, o seu anúncio, certo? Primeiramente, nós vamos ver o conceito do que é um anúncio propaganda, certo? O anúncio propaganda, ele tem por objetivo promover uma causa ou uma ideia e também pode divulgar um produto, uma marca ou um serviço, certo? Tudo isso de forma objetiva, criativa, simples e impactante. Em sua composição, a linguagem ela é verbal e a não verbal também ela aparece associada, certo? Criando sentidos diversos. Costuma apresentar a logomarca e um slogan que chama a atenção do público-alvo. Pode ser divulgado, né, nos formatos, né, impresso ou digitais, né, em jornais, revistas, sites da internet e locais públicos, certo? Então esse é o nosso anúncio propaganda. Hoje vocês vão produzir o anúncio propaganda de vocês. Aí no livro nós temos opções, certo? Sobre a campanha em defesa da acessibilidade, certo? Então, vocês vão produzir, né, o anúncio de vocês a partir desses temas aqui do livro, correto? Que está dando a opção já para vocês, certo? Vocês vão planejar, né? Para isso, você vai produzir um anúncio propaganda que defenda uma forma de acessibilidade do seu anúncio, que fará parte da campanha em defesa da acessibilidade, promovida por você, certo? Então, vamos lá. Nós temos aí, para planejar o anúncio propaganda, nós temos, você vai seguir as orientações abaixo para o planejamento do seu anúncio, certo? Você tem aí, reveja as características do gênero anúncio de propaganda, estudado na seção 2, né, lá da leitura. Você vai pesquisar também outros exemplos para conhecer mais sobre o gênero, correto? Você vai definir, né? Defina qual tipo de acessibilidade será tratada em seu anúncio. Nós temos aqui as opções. Nós temos aí acessibilidade na comunicação televisiva. Nós temos, né, intérprete de Libras e narrador para as imagens, certo? Nós temos também a acessibilidade na locomoção pessoal, que é o revertimento no solo para indicar o caminho e obstáculo. Nós temos também a acessibilidade na prestação de serviço, que é o sistema Braille, né, que são legendas e alarmes, correto? Isso aqui todos vocês conhecem, né, o intérprete de Libras, nos programas televisivos, nos jornais, também nos telejornais vocês já puderam observar, enquanto o jornalista, né, o repórter está fazendo o jornal, o programa, tem uma intérprete, né, fazendo todos os movimentos, certo? Nós temos também aí a acessibilidade na locomoção, que vocês também já viram, né, as faixas de pedestre, certo? Indicando, né, qual o caminho, aonde tem um obstáculo, certo? Vocês também já viram o sistema em braille, que são em forma de legendas e alarmes. No sistema do banco, vocês podem observar que já tem também no aparelho celular, correto? Vocês já viram essas várias formas, né, de acessibilidade. Então, se você, depois do seu tema escolhido, aqui o livro está dando 3 opções, você vai pesquisar, né? Pesquisa informações sobre a forma de acessibilidade que você escolheu e sua influência na qualidade de vida de pessoas com a perspectiva da deficiência, correto? Depois você vai anotar as informações, né? Anote as ideias que surgirem sobre esse tipo de acessibilidade. Defina uma imagem para ilustrar a ideia defendida em seu anúncio. Você pode ver, né? E lembrar também que no anúncio as linguagens não verbal e verbal elas também devem se complementar, né? Elas fazem uma associação aí, certo? Elas vêm associadas, tá bom? Depois você vai escolher o seu argumento, certo? Que você vai utilizar para convencer o leitor. Logo em seguida você vai selecione alguns recursos para deixar a sua campanha mais atrativa, certo? Humor, linguagem, né, a linguagem adequada ao público, cores, tipos de letra e etc. Então, esse aqui
são as instruções que você vai seguir para produzir o seu anúncio propaganda, correto? Lá na página 55 nós temos aí, agora você vai colocar em prática, você vai praticar, né, o seu anúncio propaganda. Agora você já pesquisou sobre o tema, então é o momento de produzir seu anúncio. Você vai elaborar uma frase para ser o texto principal do anúncio. Se for preciso, você vai acrescentar, né, um texto secundário. Lembre-se de produzir textos curtos e objetivos. Nada de textos longos, correto? Você vai produzir um texto curto e bem objetivo. Você vai escrever toda a sua ideia naquele texto para que o leitor compreenda, correto? Você vai apresentar os argumentos para convencer a sociedade a se adequar às normas visando a acessibilidade e para conscientizá-la, certo, da importância dessa atitude, correto? Você vai utilizar também os verbos no modo imperativo para aconselhar o leitor, né, ressaltando a importância da inclusão das normas da acessibilidade. Depois você vai fazer um esboço do anúncio e vai verificar se a linguagem verbal e a não verbal se completam, pois a imagem deve confirmar os argumentos defendidos, certo? Logo em seguida você vai inserir, né, insira os recursos que tornarão seu anúncio mais atrativo e acrescente a logomarca, né, o slogan criado, certo, por você. Aqui no caso está falando da turma, mas como nós não estamos em sala de aula, cada um vai fazer o seu, correto? Logo em seguida, você vai avaliar, depois que você pesquisar o seu assunto, que você fizer todo o seu cronograma, você vai pôr em prática e logo depois você vai fazer a avaliação, né? Você vai reler o seu anúncio, vai verificar se nele apresenta os itens a seguir e, se necessário, fazer as adequações, certo? O que são adequações? Você vai verificar, fazer a correção do texto, né? Vai verificar a questão da pontuação gráfica, da acentuação, certo? Imagens e cores relacionadas ao tema, certo? A ideia defendida em destaque, texto verbal curto e adequado ao anúncio, argumentos que convençam os leitores a aderir à campanha, verbos no modo imperativo para aconselhar o leitor e o slogan, certo? Ou a logomarca que você indicou, que você vai indicar, né, aos seus apoiadores de campanha, correto? Você vai avaliar todos esses itens e logo depois de pronta vocês vão me enviar lá no privado, correto? Cada um vai produzir o seu, de acordo com as instruções aqui do livro. No livro de vocês está dando todas as opções, inclusive de alguns exemplos, certo? Vocês só vão agora pôr em prática, correto? Depois de pronto vocês vão me enviar, entenderam? Qualquer dúvida eu estou lá no meu WhatsApp, lá no privado, vocês podem mandar uma mensagem perguntando, tirando as dúvidas que eu responderei. Logo em seguida, vocês vão fazer atividade lá na página 57 sobre o que eu estudei. É uma atividade também pequena. Lá você vai completar, né, essa atividade aí. Essa atividade é de todas as outras que vocês já estudaram, certo? Aqui no livro, certo? Nessa parte da nossa atividade, começando lá na página, deixa eu dizer para vocês aqui. Esse texto aí sobre acessibilidade está lá na página 36. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem dar uma olhadinha lá para tirar as dúvidas de vocês, correto? Se por um acaso vocês não entenderem, podem mandar uma mensagem lá no meu WhatsApp que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, certo? Então, essa nossa atividade aqui sobre o que eu estudei é do nosso segundo módulo, correto? Começa lá no segundo módulo, lá na página 10, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem voltar lá e fazer uma revisão de todos os assuntos que nós já estudamos. Nós temos aí as histórias, as HQs, né, que são as histórias em quadrinho. Nós temos aí o nosso gênero textual, certo? Nós temos também aí o nosso anúncio propaganda, que é esse que vocês estão vendo hoje, correto? Nós temos também aí, né, as expressões que são formadas por duas ou mais palavras. Então, são todas as atividades que nós já vimos aqui no livro.
Nós temos aí, para nível de informação de vocês, e algumas questões, na página 56. Cidadania no dia a dia. Nós temos aí, detalhe e embalagem também é acessibilidade, certo? A acessibilidade foi o tema recorrente neste capítulo. Você pode conhecer mais sobre as iniciativas que promovem melhorias para garantir o acesso de mais pessoas, né, a produtos e serviços. Você vai ler agora um trecho de um artigo expositivo sobre a presença da escrita em braille nas embalagens de produtos comerciais, correto? Isso aqui é para nível de informação de vocês, para vocês ficarem sabendo mais sobre o assunto aqui em questão, que é o acesso à acessibilidade, certo? Os consumidores com deficiência visual e os rótulos em braille, correto? Um único passeio pelo supermercado é o suficiente para constatar que a presença de pessoas cegas pelos corredores desses estabelecimentos comerciais é possível, graças à ajuda de alguém para auxiliar nas compras, certo? Embora o sistema Braille não se configure como estereotipo, né, da cegueira, mas é através dos rótulos e embalagens que o público consumidor entra em contato com o produto que deseja adquirir, certo? Devendo ser assim também para quem não enxerga, ok? Não se trata de explicar o mundo, certo? Para os cegos, mas obedecer-lhes condições de consumir produtos com autonomia, possibilidade a esse público, né? Identificar as informações mais importantes veiculadas nas embalagens, certo? Isso será possível a partir da adoção de medidas específicas, tais como, né, inscrição em braille, né, e embalagens em formatos ou texturas diferenciadas. Então, para facilitar mais, né, a vida dessas pessoas que dependem dessa acessibilidade, né, que são as pessoas cegas, as mudas, as surdas, certo? Que não tem dificuldade, correto? Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui é um exemplo no supermercado, mas nós deveríamos também ter em outros tipos de loja, né? Em loja de eletrodomésticos, cama, mesa e banho, certo? Então, isso aqui são dicas importantes que essas pessoas precisam e necessitam dessa acessibilidade, correto? Então, a atividade está aqui. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Tenham todos uma boa aula e bom dia.